Olá pessoal, tudo bem? Professor Ivair aqui para mais uma aula com vocês. Nós vimos alguns sistemas políticos por aí no mundo, né? Alguns apenas. E agora nós vamos falar qual que é o sistema político do Brasil. No Organizer ID, o número 1 fala assim: Do you know how the Brazilian government works? How is the political system organized? Então você sabe como que o governo brasileiro trabalha? Como que o sistema político ele é organizado? Tá? Então, o sistema político do Brasil ele é república federativa. Então, você vê nas escalas. Dentro disso, você tem os três poderes, que dentro desses três poderes nós temos o Senado, temos a Câmara de Deputado Estadual, Deputado Federal, e assim vai descendo para toda. Mas o chefe de Estado é o presidente, tá? Eleito também pelo povo. Agora, o 2 fala assim: read some information about the Brazilian government and create a diagram to explain how it is organized. You can use the keywords in bold to help you out. Então, leia algumas informações sobre o governo brasileiro e crie um diagrama para explicar como ele é organizado. Você pode usar as palavras-chave que estão em negrito, tá? E para ajudar você nessa parte. Então, eu vou ler aqui para vocês assim. Como que o governo trabalha? Então, nós vamos falar dos três poderes. Primeiro, o Poder Executivo Federal. No Brasil, a formação, implementação e supervisão das políticas públicas em nível federal são responsabilidade dos ministros, secretarias especiais, autarquias, regulamentação de agências e, é claro, consulado. O governo também tem secretarias especiais diretamente responsáveis pela Presidência da República e alguns órgãos que lidam com funções e estratégias também têm o status de ministro. Então, esse é o Poder Executivo. No Poder Legislativo, então, o Poder Legislativo Federal no Brasil é composto pela Câmara de Deputados e Senado, que respectivamente representa o povo brasileiro, e o Estado e o Distrito Federal. Tá? As duas casas formam o Congresso Nacional localizado em Brasília, onde os senadores e os deputados federais trabalham. O Poder Legislativo, no Estado e na jurisdição municipal, são responsáveis pelas Assembleias Legislativas e da Câmara de Deputados, vereadores, no caso aqui. Ele é representado pelos deputados estaduais, que são responsáveis por criar, aprovar as leis de estados e monitorar o executivo. Agora nós vamos falar então sobre o Poder Judiciário. A função do Poder Judiciário Federal é garantir individual, coletivo e direitos sociais para resolver conflitos entre cidadãos, entidades e o Estado. Os órgãos do Poder Judiciário são o Supremo Tribunal Federal, Federal Supreme Court, que é o STF, o Supremo Tribunal de Justiça, que é o Superior Court of Justice, que é o STJ, também como os Tribunais Regionais Federais, que é o Regional Federal Courts, que é o TRF. Então ele fala assim que o Supremo Tribunal Federal é a corte mais alta do sistema judiciário brasileiro. Então, vocês viram aí os três poderes, as sequências de cada função que eles exercem e quem faz parte de cada aí, sistema. Tá? Então, esse é o que vocês já sabem. Vocês podem ler aqui em inglês, vai ser muito bom, tá? Para ajudar vocês. Aqui é apenas um enjoy, né? Que tá assim: It's an outrage that 6 years old can't vote. Here I am, a US citizen with no voice in our representative government. You are concerned about the direction to the country is headed? No, I just want a bigger piece of the pie. O que isso quer dizer? Ele fala assim: é uma indignação que 6 anos de idade não possa votar. Aqui sou cidadão dos Estados Unidos sem voz no nosso governo representativo. Aí ele pergunta:
Você está preocupado com a direção do país? Não, eu só quero um pedaço maior dessa torta. Então é aquele negócio que a gente fala, né? Todo mundo quer um pedacinho, todo mundo quer a fatia do bolo. Então é bem basicão esse texto falando isso daí. Só para enfatizar então o enjoy. Aqui no Connection fala sobre as características para uma pessoa que a pessoa pode ter, principalmente político, e aí vamos tratar do carisma aqui de cada pessoa. Por isso que tem aqui o Obama, é claro, e a Michelle Obama aqui também. Então no 1 fala assim, ó, politicians are well known for some characteristics they were born with or have developed to deal with people and their duties. In your opinion, which are some qualities politicians usually know? Então, assim, os políticos são bem conhecidos por algumas características que eles nascem ou que eles têm desenvolvido por lidar com as pessoas nas suas tarefas, aí, nas suas atitudes. Na sua opinião, quais são algumas das qualidades que os políticos deveriam mostrar? Tá? Então ele fala, já que a gente está falando de carisma, ele traz o Obama, é que o Obama ele é considerado o político da vez, né? O cara bem humorado, é o cara bem carismático, saiu vários vídeos dele mostrando que ele trata todo mundo igual, e isso, é claro, chama muita atenção, por isso que ele está aqui, ó. Então, tá falando assim, ó, read some tips about an important characteristic politicians usually have. E aí ele fala assim, do charisma, and discuss the following question with your partner. E aí fala assim, leia algumas dicas sobre as características importantes que os políticos normalmente teriam, que é o carisma, tá? Então falando assim, 5 qualidades carismáticas das pessoas, tá? Bom, vamos lá. Sinônimo de carisma são sedutores, fascinantes, cativantes, encantadores, envolventes, magnéticos e sedutores. Então ele fala assim, tem alguns deles aqui eles repetem na tradução, tá? É assim mesmo, não tá nada errado, é porque são sinônimos. E ele fala assim, aqui estão 5 qualidades importantes de uma pessoa carismática. Quantas você tem dessas 5? Então vamos lá. Número 1, seja autoconfiante com você. Esteja confortável com o que você é. Número 2, conte grandes histórias. Fale com convicção. Fique ligado no humor. 3, fala corporal, seja aberto e acessível. Quando você sorri, seja autêntico. Se seu sorriso não estiver nos olhos, as pessoas saberão que você está fingindo. 4. Faça a conversa sobre a outra pessoa. Deixe o mundo girar em torno da pessoa sobre com quem você está falando. Tá? Seja um bom ouvinte, ouça com interesse, preste atenção, se empenhe, seja empático. Tá? Então essas são as informações aqui do texto para vocês. Aqui embaixo, então, nas questões, né, a letra A fala assim, who is the most charismatic person you know? Are you charismatic? Quer dizer, quem é a pessoa mais carismática que você conhece? Você é carismático? Tá? Então, essas são as questões aqui. Na B, which of the 5 tips do you already follow? Which ones would you like to try? Então, quais dos 5, né, das 5 dicas aí, você já segue e quais aquelas que você tentaria seguir. Então, você tem as 5 aqui, qual dessas você já segue e quais você gostaria de tentar. First conditional, tá? Eu tenho a forma positiva, negativa e interrogativa usando primeira pessoa do singular, mas eu tenho também positiva, negativa e interrogativa usando terceira pessoa do singular. Então, vamos lá. First conditional, eu preciso de uma if clause, que é a condição, então eu tenho que ter o if na sentença, e depois disso eu tenho que ter a main clause, que é o resultado dessa condição que foi dito antes, que está aqui, ó. Essa é a main clause, então está separado por vírgula.
Daqui a pouco eu posso falar que isso pode se inverter também. Eu começar com a main clause e terminar com a if clause e eu não preciso pôr vírgula, mas tudo bem. O que eu quero que vocês entendam agora é o que está em lilás aqui, ou roxo, está na forma do presente simples. E o que está aqui de marrom está na forma do futuro simples, tá? Utilizando o will. Então, na forma afirmativa é if I study, se eu estudar, I will pass my exam. Eu passarei no meu exame. Na forma negativa é if I don't study, se eu não estudar, I won't pass my exam. Eu não passarei no meu exame. Na interrogativa, if I study, will I pass my exam? Se eu estudar, eu passarei no meu exame? É uma questão. Então, o que eu quero dizer? Na if clause, eu sempre vou usar presente. E já na main clause, eu vou usar o futuro com o will. E o want, é claro, na forma negativa. Olha como fica, então, em terceira pessoa, utilizando o he como sujeito. If he studies, he will pass his exams. Se ele estudar, ele passará no exame dele. Na negativa, if he doesn't study, he won't pass his exams. Se ele não estudar, ele não vai passar nos exames dele. E olha na questão, if he studies, se ele estudar, will he pass his exams? Ele passará nos exames dele. Então, olha, eu tive que flexionar o study aqui na afirmativa por causa do sujeito he. Na negativa, eu precisei colocar o doesn't e o study fica sempre na forma base, claro. E aqui, de novo, eu flexionei. Isso, terceira pessoa do singular. E, é claro, eu estou na if clause, que é presente simples. Na main clause, todas elas terão que utilizar o will e o verbo na forma base. Tem outros casos que eu posso usar aqui, eu posso usar outro modal, o might, o may, mas a gente vai trabalhar um pouco com o will, tá? Então, esse sentido. Aqui nessa segunda, tá falando assim, ó, first conditional. Eu uso o simple present e o future simple. Quer dizer, o presente simples e o futuro simples. E aí tá aqui a frase, ó, if I study. O study está no presente. I will pass my exams. Eu passarei, então, futuro. Se eu fizer, lembra que eu falei que eu posso inverter a sentença? Começar com a main clause e depois terminar com a if clause? Olha, se eu começo com a if clause, eu separo as duas frases por vírgula. Mas se eu começo com a main clause, eu não separo por vírgula não e sigo direto. Então, I will pass my exam if I study. Eu passarei nos meus exames se eu estudar. Então, é assim que funciona. Eu posso começar com uma ou com outra. A única regrinha é utilizar a vírgula quando eu uso o if clause. Porém, olha, na if clause, presente simples. Na main clause, aí eu vou usar o futuro. Tá bom? E aqui fala assim, nós usamos para falar sobre situações possíveis com consequências no futuro para essas situações possíveis. Bom, agora que vocês viram lá como que é o uso da first conditional, nós temos aqui essas informações para vocês fazerem. Então tá assim, ó, first conditional. Read the following sentence from the text. Which is the first conditional and choose the correct alternative. Então, leia as seguintes sentenças do texto, qual é a first conditional e escolha a alternativa correta. E aí tá assim, ó, if your smile is not in your eyes, people will know you're faking it. Se o seu sorriso não está nos seus olhos, as pessoas saberão que você está fingindo, né? E aí, nós usamos a first conditional quando? E vocês irão marcar isso daqui. Lembrando, aqui tem informações, tudo que eu passei lá naqueles slides. Então, dê uma lida aqui também para vocês entenderem um pouquinho mais sobre as informações trabalhadas anteriormente. Traveling for food opens your mind up to other perspectives.
food is a lens through which to understand a place. My name is Sana Javeri Kadri. I am the founder of Diaspora Co., a direct trade spice company. I grew up in Mumbai in the 90s, went to college in California, and then moved to Oakland. For me, food is what I travel for. I was really excited to come to Toronto. There's an incredible amount of cultural mixing. I'm excited to get to spend more time with women who were bringing their regional food cultures to Toronto. When you're traveling to a new place, it's such a game changer to have a local actually show you around. And I'd heard so much about Chef Nui. The opportunity that she would be taking me around Toronto seemed like the chance of a lifetime. She's one of the few Thai women who's been able to create a Thai restaurant empire and bring her cuisine here, and now with her cookbooks archive it and document it. So I have to tell you that I was so excited to meet specifically you. I really feel like I'm at this point where I'm looking for inspiration and mentors of people who've done it before and done it better. Everybody said Chef Nui is the boss. So I moved to Toronto. I got opportunity to open a small restaurant. The way that I think that, I want to cook something, the food that I'm going to serve the way that we eat back home. And people are going to love it. And they did. Yeah, and it's very interesting that people would think that cut down some of the spices. But for me, I think my guests will love it to try that really authentic Thai food. I'm very happy that I stick to that. Today we're gonna go grab some food. Yeah, this is the Al Safi. Hi. The owner. Nice to meet you. This will be the first Syrian coffee shop in Toronto. Oh, amazing. We opened almost 2 years ago. It's just something that we all started as a family. We've thought of this as an opportunity to introduce the people of Toronto to authentic Syrian food. We wanted to share that piece of home. Yeah, all of our businesses here. Yeah, I had the basically. exact same story. Yeah, so we Yes. can't wait for you to try the food. Yeah, I'm very excited. I love kanafe. It's our favorite. The whole piece, I don't want how favorite it is. I don't want to share with this one. I'm gonna finish the whole thing. This is also my favorite. People came here and they said we feel that the taste like our home, that we eat at home, not in the restaurant. Yeah. Yeah. Going to Al Sufi's was so meaningful, especially because they kept talking about how the community has welcomed them and how they were expecting it to be primarily for their own community, and instead it's really become a meeting point for the city. I'm so excited to cook with you today. Me too. This dish will be fresh curry. We will make the curry paste our own. That sounds amazing. Vegetable will be from Canada, and the spices will be spices from from home. Okay. Yes. So you use another hand to cover it, so in case Okay. of the It doesn't chili fly spread. I chose this curry because it's one of my mom's favorite as well. Oh my gosh. Yummy, no? Yes. You did pretty I good. feel like my mom is in the kitchen. At the start, I never think that I'm gonna become this far in my restaurant. I just wanna try the best I can do today, and then every day the best that I could do and build up to today. So I'm really hope that everything for you can become like a more successful than you are today. I just want to thank you so much for taking the time to show me your city, for feeding me, for teaching me how to cook. I've loved being around so many women from all over the world who are really making life happen for them. It's been a really special couple of days. Thank you. What I most came to Toronto to understand is whether you build a business as an immigrant to be unapologetically yours and bringing your culture to the table, or do you build a business to give people what they want? What I saw in Toronto is the people want you to be unapologetically yourself,
When people from all over the world bring everything that they have to offer, the place gets richer, the culture grows. Toronto's far ahead of a lot of cities. For me, it's inspiration.